Olá, mais uma vez, bem-vindo ao nosso curso de assistente administrativo, o módulo 1, rotinas administrativas. Hoje nós estamos chegando na 10ª aula, metade do nosso curso. Como a gente vem fazendo, a gente vem mostrando que o assistente administrativo pode atuar em diversos departamentos de uma organização, de uma empresa. Já mostramos que o assistente administrativo, o que ele é, o que ele faz, que ele pode trabalhar, por exemplo, na diretoria, o departamento mais importante da empresa, mas ele pode atuar em outros departamentos. Se na empresa que você vai atuar, se nessa empresa existir um departamento de qualidade, o assistente administrativo pode também trabalhar e auxiliar nesse departamento de qualidade. Por exemplo, a implementação dos 5 S's. Alguns já conhecem, já ouviram falar, outros não. Que é o 5 S, que são os 5 S's. Então, agora vamos passar a mostrar a importância, o que é, qual a importância de implementar uma filosofia como a filosofia dos 5 S's. Em primeiro lugar, os 5 S's vêm de 5 palavrinhas que em japonês começam com S. É uma filosofia que os japoneses utilizam desde pequenininhos. E então, só por curiosidade, estão aí as 5 palavrinhas, o seiri, o seito ou seiton, seitsu ou seitson, seiketsu e shitsuki. E os ideogramas aí do lado. Eu queria falar um pouquinho sobre os ideogramas. É muito difícil traduzir corretamente de uma língua para outra. Do inglês para o português, do português para o italiano, do italiano para o alemão, porque cada língua tem lá suas peculiaridades. Mas do japonês é muito mais difícil, do japonês, do chinês, do coreano, porque eles não trabalham com letras, eles trabalham com ideogramas. São desenhos que vêm ao longo do tempo se aprimorando. No início era um desenho mesmo, por exemplo, uma árvore, eles desenhavam uma árvorezinha. Depois essa árvore foi sendo estilizada e hoje alguns rabisquinhos representam uma árvore. Mas essa árvore não é uma palavra ou uma letra árvore, é uma ideia que ela passa. Então, quando o japonês quer escrever que ele viu uma árvore, ele desenha a árvorezinha, aqueles rabisquinhos que representam a árvore. Mas se ele quer dizer que ele viu um bosque, ele coloca 2 árvores. E se for uma floresta enorme, 3 árvores. Então é muito difícil traduzir. Por que eu estou falando isso? Porque em alguns lugares você vai achar traduzida a palavra seitou, outro seiton, seisou, outro seisson, arrumação, em outros lugares vai estar organização. Então, existem aí algumas diferenças, mas a base é exatamente o que importa, a base da filosofia. Né? Então, os 5 S's foram traduzidos aqui para o português como os 5 sensos e significam mais ou menos isso que está aí. Seiri é o senso de utilização ou de classificação. Alguns traduzem por utilização, outros por classificação. Seito, seiton, senso de arrumação. Outros dizem de ordenação. Seitsu, seitson, senso de limpeza. O seiketsu, senso de padronização. Mas existe uma outra corrente que traduz por senso de saúde. E, finalmente, o shitsuki, que é o senso de autodisciplina ou de disciplina. Então, esses são os 5 sensos. Como eu disse, 5 S's são uma filosofia de vida que nasceu lá no Japão.
E a filosofia diz o seguinte: todos nós precisamos de qualidade de vida para ter saúde, para estar bem comigo, com a gente mesmo, para estando bem conosco, estar bem em casa, estar bem com a família e estar bem com o trabalho, com o mundo, enfim, com tudo. E o objetivo de tudo isso é viver cada vez melhor. Qualidade de vida faz com que a gente viva cada vez melhor. É natural isso, né? E aí, os japoneses então explicam da seguinte forma: o mundo é dividido em recursos naturais e seres humanos. Não tem outra coisa. Ou são coisas ou são pessoas, né? Então aquele cachorrinho de estimação maravilhoso, ele não é uma pessoa, ele é uma coisa, né? Tudo que cerca a gente, tudo que cerca as pessoas, cadeiras, mesas, casa, são coisas. E para que qualidade de vida? Como é que a gente consegue qualidade de vida? Estando bem mentalmente, estando bem emocionalmente, estando bem fisicamente. E o 5S tenta exatamente ajudar com que a gente consiga atingir esses objetivos. E nas empresas, como é que isso funciona? Bom, as empresas, elas têm que buscar excelência, com qualidade de vida para os empregados. E é suposto então que os empregados contribuam com processos e produtos de qualidade, sejam mais produtivos, trabalhem com mais felicidade. Ainda ontem, eu vi lá no meu Facebook um outro colega professor que postou um comentário a respeito de uma viagem que ele fez agora nas férias, foi para Santa Catarina e indo no restaurante, então, ele viu que os garçons todos estavam super felizes, todo mundo trabalhando super contente, e então, a comida muito boa, e aí ele perguntou para um garçom curioso, perguntou para o garçom: pô, eu estou vendo que todo mundo está contente e tal, porque foi Natal, Ano Novo. Ele falou: não, aqui todo dia é assim, o chefe é um cara super legal, o dono do restaurante é um cara super legal, ele trata a gente super bem, ele paga a gente super bem, a gente tem ótimas gorjetas aqui, todo mundo trabalha super feliz. Né? Então essa é mais ou menos a ideia. Né? Então vamos pensar um pouco aí, vamos raciocinar, vamos trabalhar um pouco juntos aí. Em casa, a gente tem aí coisas que são úteis. Né? Todo dia a gente usa com muita frequência. Comida, né? Todo dia, toda hora a gente está comendo, né? Escova de dente, sabonete, alguns não usam, né? Mas precisa usar. Tem coisas úteis também, são úteis, mas a gente usa com um pouco menor frequência, né? Por exemplo, cobertor, casaco, uma capa, etc. A gente só usa quando está chovendo, quando está muito frio, exceto as mulheres que normalmente usam cobertor todo dia, né? Tem outras coisas que também são úteis, mas a gente só usa de vez em quando. Uma chave de fenda, um prego, uma lâmpada. A lâmpada só vai usar quando queimou, né? Demora. E tem coisas que são completamente inúteis, né? Uma roupa velha, um sapato furado, mas a lembrança da namorada, né? Não quero jogar meu sapato furado fora e tal, né? Então, normalmente toda casa tem essas coisas, né? E aí, então, o 5S diz o seguinte: a gente precisa procurar obter uma harmonia entre as pessoas e as coisas que nos rodeiam. Eu pergunto: é fácil isso? Os japoneses dizem que é. Os japoneses dizem que é facílimo. Basta dar 5 passos. 5 passos. Basta usar o bom senso. Os sensos, exatamente os 5 sensos. Mas usar o bom senso de quem? Concorda que o bom senso é diferente para cada pessoa? De repente, para sei lá, exagerando aqui, um assassino, né? O bom senso deles que matar é legal, né? Então, os japoneses, com essa filosofia, declararam quais são os 5 bons sensos que a gente deve seguir.
bom senso é o seiri, aquela classificação ou arrumação, né? Outros dizem. Então, o que é esse primeiro passo? O primeiro passo é exatamente classificar as coisas, ou ordenar as coisas, né? A gente pegar todas as coisas que nos servem, por exemplo, em casa, ou no trabalho, na oficina, na escola, na pasta, e separar em coisas que eu uso muito, coisas que eu uso pouco, aquelas coisas que eu uso só de vez em quando. Aquelas coisas que eu uso muito precisam estar mais próximas da onde eu uso, do local de uso. As coisas um pouco menos usadas, posso guardar um pouco mais distante. E as coisas que eu pouquíssimo uso, posso guardar mais distante ainda. Né? Tomando exemplo de casa, por exemplo, a xícara de café tem que estar perto, né? O copo, o prato, o garfo. Agora, o cobertor, o guarda-chuva pode estar guardado lá num lugar mais distante. E a chave de fenda, o parafuso, a lâmpada, pode estar lá no quartinho, lá no fundo, no quartinho das bagunças e tal. Né? E as coisas desnecessárias? As coisas desnecessárias, vamos nos livrar delas. De duas maneiras. Ou a gente transfere para um lugar em que elas sejam necessárias, que elas sejam úteis. Dá para o vizinho, dá para alguém em frente. Ou então, coloca em disposição. Colocar em disposição é jogar no lixo. Né? É a coisa desnecessária, joga no lixo. Não vai ficar guardando coisa. Né? Bom, esse primeiro passo é muito fácil de dar. Né? Assim, dando uma olhada, a gente já enxerga tudo, já vê aquilo que a gente usa, que não usa e tal. O segundo passo, o segundo senso, é o senso que diz o seguinte, é o senso da arrumação. Bom, já sei tudo que está, uso mais, tudo que está mais perto, tem mais longe. Agora vamos efetivamente arrumar, colocar, fazer as coisas, botar a mão na massa. Então, esse senso diz o seguinte, que um local arrumado é um local livre de coisas desnecessárias e que aquelas coisas que são necessárias estão na nossa mão, são de fácil acesso. Um local para cada coisa no seu local. E os locais bem identificados, para que qualquer pessoa possa saber, possa conhecer, principalmente na empresa. Né? Então, escrever lá, arquivo, dentro daquele arquivo tem o quê? Tem pastas de alunos e tal, né? E eu gosto muito de colocar essas coisas da vida, da gente, do dia a dia. Então eu tenho uma filhinha muito querida chamada Kelly, e a Kelly, de vez em quando, a minha ex-esposa sempre foi muito bagunceira, então a minha ex-casa era muito bagunçada, e claro, meus filhos eram bagunçados também, né? E a Kelly, então, de vez em quando, eu chegava em casa, ela já abria a porta, antes de eu abrir, paizinho querido, tudo bem? Como está? Você, tudo bem? O que você quer? Aí ela vinha correndo, me puxava para o quarto dela, olha, arrumei o meu guarda-roupa. Oh, legal, Kelly, bacana. O que você está precisando? O que você está querendo? Né? Porque ela só fala isso, ela está querendo alguma coisa, né? Ah, pai, sabe o que quer? Saiu um tênis novo e tal. Mas tá bom, Kelly, beleza, ganhou o tênis. Né? Basta que, durante uma semana, a gente volte aqui todos os dias e o armáriozinho continue arrumado, tá? Eu dei muitos presentes para a Kelly, adoro minha filha querida, continuo dando presentes, mas por esse motivo ela jamais ganhou algum presente, porque no segundo, terceiro dia já está tudo bagunçado de novo. Né? Então, arrumar, né? Classificar, arrumar o primeiro, o segundo passo, são fáceis, passos fáceis de dar, né? Mas nem sempre a gente consegue ter a disciplina de continuar mantendo isso. Né? Então, primeiro, segundo passo, passos muito fáceis. E como é que a gente faz, então? Tem que sensibilizar as pessoas para organizar, né? Criar métodos, tem que mostrar para as pessoas que isso traz benefícios. Né?
Então, a comunicação fica mais fácil, diminui o cansaço, né, porque as coisas estão todas arrumadas, melhora a qualidade de vida, né, da empresa, das coisas, economiza tempo, tempo é dinheiro, né, principalmente nas empresas. Então, a gente tem que sensibilizar as pessoas. Ninguém muda ninguém, é só eu mesmo que consigo me mudar se eu me convencer de que a mudança é boa para mim. Então a gente tem que tentar sensibilizar, mostrar para as pessoas, exercer aquilo que a gente falou na aula passada, na aula retrasada, que é não a força, né? Mas aquela habilidade de convencer, inclusive dando exemplo, né? Pelo exemplo, fazendo, né? Bom, eu quero mostrar para vocês duas imagens do mesmo local, ou de um local semelhante, que são duas feiras que vendem frutas, vendem ovos, vendem... Olha a diferença que existe entre as duas imagens com relação à organização, à limpeza. Então nós temos aí uma feira, uma cidade chamada Santa Bárbara, nos Estados Unidos, e uma feira aqui na nossa cidadezinha, que acontece aí todos os domingos. Tá? Então, é uma diferença muito discrepante. Tá? A organização, a limpeza de uma e a bagunça, a sujeira da outra. Alguns dirão, mas é porque está lá nos Estados Unidos. Outros dirão, mas aquela ali está no começo e a outra está no fim. Outros dizem, mas tem sempre gente limpando ali e tal. O pessoal viu que você ia tirar fotografia e aí limpou tudo, deixou tudo bonitinho. Claro que não, né? Então qual que é o motivo? O motivo, pessoal, é exatamente a educação, né? E também a certeza de que se fizer alguma coisa errada vai ser punido. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, até os grandes roubos de milhões não são punidos. Né? Então, não é porque americano é melhor, ao contrário, né? Muitas vezes eles são piores do que a gente. Né? Inclusive, até os japoneses muitas vezes são piores. Né? O brasileiro é muito criativo e tal, mas também é muito bagunceiro. Né? Então, os 5 S's, ele vem aqui no seu terceiro passo falar exatamente sobre a limpeza. E aí, não é limpo porque tem um monte de gente lá limpando o tempo todo, não é limpo porque as pessoas não sujam. Né? Todas as barraquinhas são organizadas, todas têm o seu lixo. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente até quer jogar alguma coisa no lixo, mas você procura, não tem um lixo para jogar. Daí quando às vezes tem o lixo está arrebentado, que alguém arrebentou o nosso lixo. Né? Então, é uma coisa que assim está na nossa aura, né? Na nossa mente. Então, eu sempre gosto de contar a história, contar mais uma vez a história de um colega de trabalho, morava na Mitsubishi, lá em São Paulo, comigo, Chiquinho. O Chiquinho é aquele que faz tudo que precisa, chama o Chiquinho. Precisa consertar o telefone, chama o Chiquinho, precisa trocar uma lâmpada, chama o Chiquinho, precisa ir, chama o Chiquinho. E um cara super alegre, super contente, de bem com a vida. E um dia eu cheguei para trabalhar, e bem em cima da minha mesa, a lâmpada estava queimada, que eu fiz, meio Chiquinho veio e tal, foi, rapaz, cantando sempre. Chiquinho, a lâmpada está queimada, será que dá para você olhar para mim? Ele, claro que sim, rapaz, foi e tal. Voltou com a escada, subiu lá, e olhou e falou, é o reator que está queimando. Tem reator aí, Chiquinho, dá para trocar? Sim, tá. Foi lá, voltou com um reator, com fita isolante, com um monte de coisa e tal. Aí de repente ele subiu lá na escada, e eu olhando o que ele estava fazendo, e aí ele começou a tirar lá uns pedaços de fita isolante e jogar no chão. Eu sou meio chato, fui lá, catei um lixo, coloquei as fitinhas
dentro do lixo e coloquei o lixo embaixo da escada. Ele olhou e tal, percebeu, desceu da escada, subiu pelo outro lado e continuou lá, começou a jogar uns pedaços de fio no chão. Eu sou chato. Fui lá do outro lado, catei o lixo, fui lá do outro lado, catei os fiozinhos, joguei dentro do lixo, coloquei, ele olhou para baixo, me viu e desceu da escada de novo, tal, foi lá, porque ele voltou, subiu na escada de novo pelo outro lado e eu me distraí um pouco, de repente eu assustei, tal, ele jogou o reator no chão. É uma peça enorme, desse tamanho pesado. Eu assustei, aí ô Chiquinho, cara, você jogou as fitas no chão, fui lá, catei, botei o lixo aqui, você desceu, subiu pelo outro lado, eu fui lá, você jogou o fio, eu fui lá, catei, agora você joga o reator no chão, cara. Ele falou, rapaz, se eu não sujar, o pessoal vai pensar que eu não trabalho. Olha a ideia do cara, ele era o cara que mais trabalhava dentro da empresa, mas ele achava que se ele não sujasse o lugar, o pessoal ia pensar que ele não estava trabalhando. Então, existem tipos, né, de sujeira, bagunça, poeira, desgaste, sujeira mesmo, fadiga quando se trata de equipamentos, né? Isso aí é sinônimo um do outro, é a mesma coisa? Mais ou menos, né? Existem dois tipos, na verdade, de sujeira. Existe aquela sujeira que é inevitável, não tem jeito. Poeira, por exemplo, não tem jeito de evitar. Por mais que você fecha a sala, a casa, a empresa, a poeira entra e a gente precisa limpar, precisa estar fazendo a manutenção dos equipamentos e tal. Mas existe aquela sujeira evitável, né? O papelzinho, a bituquinha, ou o copinho que a gente joga no chão e não precisava jogar, né? Então, o terceiro grande passo é a conscientização com os ambientes limpos, com a limpeza. E aí, o 5S nos diz o seguinte, é mais fácil não sujar do que limpar. A limpeza também é não sujar. Então, toda aquela sujeira evitável, né, a gente pode evitar. Por quê? Porque todos nós somos responsáveis pela nossa limpeza, né? Pela escovar o dente, limpar a mão, lavar a mão e tal. E a gente é responsável também pela limpeza da nossa casa. E a gente é responsável também pela limpeza das nossas coisas. E a gente é responsável também pela limpeza do nosso local de trabalho, né? Então, o terceiro passo é, arrumou, classificou, vamos manter os nossos locais limpos, ok? Como é que faz isso? De novo, né? Sensibilização. Tem que sensibilizar as pessoas que o local limpo é um local livre de perigos, né? Livre de bactérias, principalmente dando exemplo, né? Então, se vê um papelzinho no chão, você pega o papelzinho e tal e joga no lixo. Por quê? Pelos mesmos motivos, né? Quais são os benefícios? Diminui o cansaço, melhora a qualidade, economiza tempo, aumenta a produtividade, é melhor para você mesmo, melhor para a sua empresa. Ok? Então aí são os 3 primeiros passos. Esses 3 primeiros passos são muito fáceis, né? São bastante fáceis. É como o caso da Kelly lá, né? Arrumar e tal. Foi facinho, né? Agora, o 4º passo já é um pouco mais complicado. O 4º passo, eu costumo comparar a um círculo virtuoso. O que é o círculo virtuoso? O círculo vicioso todo mundo sabe, né? Acho que o maior exemplo é aquele garoto que o traficante dá lá um pouquinho de pó para ele cheirar, ele acha bom, ele dá mais um pouquinho, ele acha bom. Quando ele vai pedir o terceiro pouquinho, o traficante fala, opa, peraí, cara, o negócio é grana, né? Mas aí ele já está viciado, né? E aí, então, ele precisa de grana para comprar o terceiro cheirinho, depois o 4º, depois o 5º, e isso vai ficando mais caro, e aí ele não tem grana, e aí ele começa a pedir para o pai, para a mãe, aí o pai e a mãe se enchem e não dão mais, aí ele rouba alguma coisa da casa dele e vende para comprar,
aí acaba as coisas da casa dele, ele começa a roubar do vizinho, e assim por diante ele vai se afundando cada vez mais. O círculo virtuoso é exatamente o contrário, né? Então, o quarto passo, quarto senso, diz o seguinte: se você classifica e arruma, se você dá o primeiro e o segundo passo, você começa a mostrar aonde tem desperdício, aonde você pode melhorar. E quando você demonstra esse desperdício, fica mais fácil eliminar esses desperdícios. E aí então você se torna mais produtivo, tem mais qualidade, ganha mais tempo. E aí, depois que você fez essa primeira rodada, você começa a olhar e de repente nota que dá ainda para fazer uma outra arrumação, uma outra classificação e melhorar cada vez mais e se tornar isso um círculo virtuoso. Cada vez vai melhorando mais. Esse quarto passo já é um passo bem mais difícil, porque depende exatamente da nossa consciência, né? Como eu disse, algumas pessoas utilizam nesse quarto passo, principalmente o pessoal de segurança de trabalho, como sendo saúde, né? Então a gente já falou, é difícil traduzir esses conceitos e tal, né? Mas tem uma corrente aí que diz que o significado do quarto passo é cuidar da saúde, tá? Também é uma coisa importante, né? Bom, 5 S's em japonês, se eventualmente for olhar alguma literatura americana, vai estar escrito lá housekeeping, né? Que é a mesma coisa do 5 S, é a tradução do 5 S. Em português não tem muita tradução, a gente poderia traduzir como mantendo a casa arrumada, né? Mas, independente aí de qualquer tipo de religião e tal, a gente já falou, a gente tem que respeitar todas as religiões, né? Mas teve um cara aí, que há uns 2000 anos atrás, ele dizia pra gente que a gente devia fazer aos outros aquilo que a gente quer que façam pra gente, é isso? Não fazer para os outros aquilo que a gente não quer que façam para a gente, né? Então, independente de qualquer coisa, esse cara era um sábio, né? E a filosofia japonesa é exatamente isso, né? Se você fizer tudo aquilo que para os outros, tudo aquilo que você gostaria que fosse feito para você e não fizer aquilo que você não gostaria, na verdade, aquela palavrinha mágica, né? Empatia, se colocar no lugar dos outros, a vida seria muito melhor, né? Bom, aí a gente chega ao quinto passo, que é a disciplina ou autodisciplina. E aí então eu coloco um provérbio chinês para ilustrar esse quinto passo. O chinês diz assim: se você quer mudar o mundo, mude primeiro o seu país. Mas se você quer mudar o seu país, mude primeiro a sua cidade. Porém, para mudar a sua cidade, mude primeiro a sua família. E para mudar a sua família, mude primeiro você mesmo, né? Então, tudo começa com a sensibilização, com eu entender que é melhor para mim fazer alguma coisa, né? Por exemplo, seguir os 5 S's, né? E aí, se eu realmente entender, eu vou tentar, porque não é fácil, mas eu vou tentar aplicar essa filosofia na minha vida. E aí, por extensão, vai para o trabalho, vai para a empresa. Tem empresas que querem colocar isso à força para os funcionários. Não funciona, não tem jeito. Se não tiver sensibilização, não tem jeito. Então, o quinto passo, né, a disciplina ou autodisciplina, é exatamente a consciência de todos estarem praticando aquele círculo virtuoso. Ok? Então, chegando aí no quinto passo, as coisas mudam demais, né? A gente não pode nem imaginar. E por que é importante isso? Porque melhora a qualidade de vida, né, de todo mundo, todos os dias, em todos os lugares. Na empresa, porque a gente passa, não sei se vocês já perceberam, a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida dentro da empresa ou em função da empresa. A gente passa 9 horas dentro da empresa, né, 8 horas, mais 1 ou 2 horas de
de almoço, né? Mas você está em função da empresa, mais meia hora, uma hora para ir, meia hora, uma hora para voltar, e você passa metade do dia em função da sua empresa. E porque a gente tem direito de ter um ambiente saudável. Lembrando que para cada direito sempre tem um dever associado, né? Para que a gente tenha um direito, a gente tem que cumprir com o nosso dever associado. Então aqui estão algumas situações aí do dia a dia, né? Por exemplo, na produção, lá o cara que usa os EPIs, tudo certinho, tem as coisinhas dele toda arrumada, o lugar limpo, e o outro que está todo bagunçado, jogado no chão, né? Tem aí uma outra situação, por exemplo, no descarte, né? O respeito ao meio ambiente, né? Jogar uma gotinha de óleo, né? Um pouquinho de óleo que se joga aí na cozinha contamina milhões de litros de água, né? Então, o respeito ao meio ambiente é extremamente importante, né? E aqui a gente termina aí o assunto 5S. Mas, na aula passada a gente pediu para você pesquisar a respeito de plano de negócio. Você pesquisou? Então, se você pesquisou, ótimo, você deve ter descoberto que para abrir, ou reformar, ou aumentar a sua empresa, o plano de negócios é uma ferramenta extremamente útil. O que é o plano de negócio? Ele tem lá uma história da empresa, como é que é a gestão, o organograma, que a gente já viu como é que faz, quais são as instalações, os equipamentos, os processos, através dos fluxogramas, né? Os produtos que a empresa produz, fabrica, fornecedores principais, clientes, demonstrações contábeis, financeiras, faturamento, enfim, tudo relacionado à empresa. É um livro, o livro de ouro da empresa. E, por exemplo, se você quiser aumentar a sua empresa, quiser abrir a sua empresa, você vai ter que muitas vezes pedir dinheiro para o gerente do banco. É a ferramenta para você mostrar para o gerente do banco que ele deve te emprestar aquele dinheiro porque vai ter um retorno e tal. Então, como atividade agora para essa próxima aula, a gente vai fazer aí algumas coisas. A primeira procura desenvolver um plano de negócios para a sua empresa. Faz de conta que você vai montando a empresa. Tem um modelo que a gente vai postar no site, mas tem modelos também no próprio site do Sebrae que a gente já mostrou antes. Assim a gente chega no final da nossa 10ª aula, agradecendo aí a paciência de vocês, e a segunda atividade relacionada aos 5S entra no site www.5s.com.br e pesquisa para responder essas 3 perguntinhas. Se a gente pode praticar o 5S em casa, o que é o PPV 5S e se é possível se divertir com os 5S e aonde. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima aula, se Deus quiser.